Boa tarde, pessoal. Meu nome é Diego Cordovez, sou encarregado do marketing da MeTime. Comigo aqui está o Diego Wagner, CEO da empresa. E aí, pessoal, prazer aí estar no primeiro podcast da MeTime com vocês. Bom, vamos apresentar um pouquinho então. A MeTime é um software de inside sales e a gente decidiu fazer esse podcast aqui porque a gente já havia produzido bastante conteúdo em texto. Ah, Alguns de vocês já relatando que gostavam bastante. A gente nunca tinha se aventurado nessa área de podcasts. Então a gente decidiu passar a forma desse conteúdo também para o áudio. A gente vai fazer alguns temas ao longo do ano. Vão variar em torno do negócio, de inside sales como um todo, e temas correlatos que estejam próximos ao negócio. A gente deve gravar ou eu, Diego Cordovez, ou o Diego Wagner, CEO da empresa, de acordo com as competências, não, mas de acordo com os temas que a gente deve abordar ao longo do ano. Vão ter algumas entrevistas, a gente vai gravar podcasts também, sozinhos, e a ideia é que a gente faça a periodicidade quinzenal, agora no começo. E o tema desse podcast, desse nosso primeiro, são as três modalidades de vendas de um SaaS. As modalidades de vendas mais comuns que a gente tem para esse tipo de negócio. Legal, a gente, aproveitando o gancho, a gente fez um post essa semana sobre esse assunto. Na verdade, foi na semana passada, sobre as três modalidades de vendas normalmente adotadas por um SaaS e como encaixar, como descobrir qual é a modalidade certa para o teu SaaS. Vai estar na descrição desse podcast, desse episódio, o link para esse post. Até é legal para quem puder ouvir o podcast olhando ali para algumas figuras que a gente colocou no post. Acredito que o conteúdo que a gente vai passar aqui vai ficar mais claro dessa forma. Exato. Bom, e falando de modalidade de venda para SaaS, a gente tem que entender basicamente de duas variáveis, e esse é um gráfico que está no começo do nosso post ali, que o Diego mencionou na descrição. Né? A primeira variável, talvez a mais importante delas, é o preço. O preço ele é o eixo Y do gráfico, ali é a vertical, né? E basicamente a gente tem dois valores discretos, vamos dizer assim. Um preço baixo e um preço alto. Então, para dar um patamar de valores, né, uma mensalidade baixa, num valor baixo, seria em torno de 20 a 30 reais por mês, e uma mensalidade alta seria algo em torno de 10 mil reais para cima. E quando a gente fala de preço, duas dicas interessantes. O preço é igual ao risco, né? Então, o preço baixo ele é mais fácil de o cliente assinar. Né? E um preço alto ele é um pouco mais difícil de aceitar, dado o risco. O preço tem uma relação direta, né? Como qualquer compra, quanto maior o preço do produto ou do serviço, maior o risco percebido pelo cliente. E isso vai puxar as modalidades de vendas que a gente vai falar logo em seguida. Tá? E a segunda dica interessante sobre esse assunto é que muitas vezes o mercado mesmo baliza as concorrentes, o quanto as soluções que já estão no seu mercado vão balizar essa precificação. E aí, às vezes ele não aceita uma precificação tão baixa, ele vai desconfiar do seu produto, ele vai falar isso é um brinquedo, não é um produto, né? It's a toy, not a tool, como os americanos dizem. E às vezes ele não aceita, por exemplo, uma precificação muito alta porque já está sendo praticado um patamar mais baixo e mesmo que você apresente uma proposta de valor mais alta do que a concorrência, ele não vai aceitar um preço tão alto. Então, muitas vezes, o próprio mercado vai balizar essa sua precificação de acordo com o seu tipo de solução. E a segunda variável, além do preço, é a complexidade, ou seja, o quão complexo é o cliente perceber valor na sua solução, não somente o quão complexo é usar a própria solução. E existe uma relação muito direta, né? Quanto maior a complexidade, é mais difícil explicar o valor para o cliente. Isso faz com que a taxa de fechamento diminua naturalmente, né? Diminuindo também a velocidade de vendas. E aqui a dica sobre a complexidade, embora a gente tenha muito material, muito conhecimento acumulado em user onboarding, em user experience também,
muitas vezes ela é inerente ao próprio negócio, né? Ao tipo de produto que aquele SaaS vende. Então, juntando preço e complexidade, a gente tem um gráfico ali no começo do post, com preço no eixo vertical e a complexidade no eixo horizontal. Então, no quadrante inferior esquerdo, você tem preço baixo e complexidade baixa, que é o modelo self-service. O Diego vai falar um pouquinho mais dele depois. No eixo Y, ali na vertical, com complexidade baixa e preço alto, a gente tem a modalidade transacional. Grande parte dos SaaS estão inseridos aqui. A gente tem vários modelos também no self-service. Vários exemplos, perdão. E no eixo preço alto, mais complexidade alta, tem a modalidade de venda, a terceira modalidade de venda chamada Enterprise. Aí no quarto quadrante é onde você não deveria estar, que é o cemitério das startups, onde você tem uma complexidade alta, mas vende por um preço muito baixo. É esse cenário que você deveria evitar. A gente vai falar um pouco mais também sobre isso no post a partir de agora com o Diego. Legal. Obrigado, Corvez. Eu vou começar falando sobre self-service. Então, eu vou tratar dos 3 modelos onde a sua empresa pode se encaixar. Eu não vou falar do quarto modelo, de fato, porque ele não é um modelo. Ele é simplesmente um problema que a sua empresa não pode acabar caindo. Ela não pode ter um produto muito complexo, onde é necessário um contato humano para explicar o valor que ele agrega e explicar como usar, ou como usar, o que valor ele agrega, com um preço baixo, porque a relação custo de aquisição de cliente e lifetime value, ela nunca vai fechar, vai custar muito para adquirir esse cliente, ele vai te pagar pouco, então tu vai acabar gastando mais para adquirir ele do que ele vai retornar de lucro para a empresa. Então, evitem isso, olhe hoje para a sua operação comercial, vê se o teu produto se encaixa ali, teu modelo de venda se encaixa nesse, e caso se encaixe, você tem que arrumar para alguma outra coisa. E algum outro modelo são os 3 que a gente vai conversar agora. O primeiro deles é o self-service. Como o Cordovez bem comentou, o modelo self-service ele é adequado para empresas que têm um produto de baixa complexidade, ou seja, que o usuário pode usar com facilidade, e também com um baixo valor. O custo dele é baixo, porque assim o usuário consegue usar o produto, realizar valor, e ele pode tomar a decisão sozinho de contratar o serviço ou não, já que o risco percebido pelo custo do produto é baixo. E quando eu converso com empresas no Brasil que trabalham nesse modelo, eu normalmente encontro 2 situações. A primeira delas são empresas que têm sucesso no modelo self-service. Então, eles de fato têm um produto fácil de usar, rápido de realizar valor, com um valor baixo, ali, abaixo de R$100 a mensalidade, e estão tendo muito sucesso com isso. Então, quando eles comparam suas taxas de conversão de trial para venda ou de modelo freemium para venda, as taxas fazem sentido comparadas a benchmarkings nacionais ou internacionais. E o que elas normalmente fazem? Eles exploram esse modelo ao máximo. Qual é o máximo que eu consigo converter de trials para clientes pagantes nesse modelo? Então, eles gastam e focam toda a sua energia em converter o máximo desses clientes free trial em pagantes de forma automática. E depois eles complementam a conversão, eles tentam aumentar a conversão usando um time de inside sales para abordar aqueles leads que eles identificaram que não vão fechar no self-service, mas que tem potencial para ser cliente. Então, para as empresas que optam por trabalhar nisso, explora ao máximo o modelo self-service e quando vocês atingirem um platô, ou aqui eu não consigo converter mais, tenho alguma camada do cliente que não vai converter pelo self-service, complementa o modelo comercial com uma equipe de inside sales para abordar esses casos específicos. Agora, o segundo caso é muito mais comum, a gente depara com ele todo o tempo, que é uma empresa que adotou o self-service simplesmente porque é um modelo que parece interessante. Não vou precisar contratar ninguém, simplesmente vou botar meu software no ar, as pessoas vão entrar, vão conhecer, vão usar e vão pagar. É assim que funciona na cabeça delas. O grande problema é que não é assim que funciona.
Normalmente o software é um pouquinho mais complexo e a pessoa não consegue usar sem um user onboarding manual, ou o custo é um pouco mais alto, ali na faixa de 300, 500, 600 reais, e o cliente dele não está disposto a correr esse risco, a fazer esse pagamento sem antes conversar com o representante comercial. Então, essas empresas elas acabam gastando muita energia tentando criar um modelo self-service e acabam tendo taxa de conversão muito baixa e nunca conseguindo escalar o número de clientes e com isso escalar o faturamento. Então, isso é realmente muito comum. Vale a pena, se você se você consegue se enxergar nesse quadrante, olhar para as suas taxas de conversão, tentar olhar para o diagrama que a gente apresenta no post e ver se será que o meu produto realmente se encaixa no modelo self-service? Será que eu não preciso mudar para o transacional? Então, se você se encontra nesse caso de estar trabalhando com o modelo self-service e não está tendo o resultado esperado, vale a pena dar um passo atrás, analisar o diagrama que a gente apresenta no post e ver se não é o caso do seu produto migrar para um modelo comercial transacional com uma equipe de inside sales. O segundo modelo que a gente vai falar é o de transacional. O Cordovez comentou que é muito utilizado por empresas e SaaS brasileiros, onde existe uma equipe de inside sales focada em converter os visitantes do site, os leads em clientes. Nesse caso, o produto não é tão complexo de usar, que necessite uma abordagem presencial, mas o custo dele para o cliente é um pouco mais alto, aí acima de 300, 500 ou até R$ 1.000. Nesse caso, o foco é processo. Então, o teu objetivo é, caso você seja o fundador, começar realizando as primeiras vendas, ou se já tem um time de vendas implantado, fechar um processinho de vendas. Então, aqui eu vou gerar o lead através do meu inbound marketing, ou eu faço prospecção outbound. Eu vou jogar ele no CRM, eu vou fazer a pesquisa sobre a empresa, o primeiro contato, agendar a demonstração, avaliar a necessidade, propor a solução ideal, enviar uma proposta de fechamento. Então, definir o processo, esse passo a passo, como é que o cliente vai conhecer a solução e quais os passos que ele vai dar até fechar o negócio e melhorando cada etapa desse processo, ponto a ponto. Isso não acontece do dia para a noite, pode demorar meses ou anos, mas é a única forma de fato criar uma máquina de vendas, usando um time de inside sales. E a segunda dica que a gente dá é usar a tecnologia. Então, tem uma frase que a gente ouve muito e que a gente acredita que vai ser o futuro das vendas transacionais, que é The Sales Humanization Powered by Technology. Então, o futuro de vendas vai ser pessoas conversando com pessoas, principalmente no modelo transacional, o teu vendedor conversando com o teu potencial cliente, mas isso alavancado por tecnologia. O teu vendedor ele vai usar ferramentas que vão melhorar a sua performance, seja na conversa com o cliente, seja na gestão do seu pipeline de vendas, e com isso consiga trazer mais negócios para a empresa. E por último, o terceiro modelo que a gente vai falar é o Enterprise. Esse é o caso com um ticket altíssimo, mais de R$ 10.000, e com alta complexidade no produto. Então, muitas vezes esse produto ele altera processos internos da empresa, então ela vai ter que modificar a forma como ela faz determinada atividade para adotar a sua solução, ou mesmo mexe na infraestrutura de tecnologia deles. E por isso é uma venda muito mais sensível. Normalmente, esses são vendas com ciclo de vendas longos, que não raro superam aí 6 meses. E o grande desafio é controlar o custo de aquisição de cliente. Então, como esse é um modelo onde normalmente a empresa envia um vendedor até o potencial cliente para ter um contato mais próximo, para apresentar soluções em detalhes, o custo dessa venda costuma ser muito alto. Custo de viagem, deslocamento, alimentação, eventualmente hotel. E por isso, uma dica importante é garanta que o cliente que o teu vendedor está indo visitar tenha de fato potencial para ser um cliente de vocês. Porque é muito comum visitar um cliente que não tem o perfil exato ou que não vai comprar no curto prazo. E o que empresas no modelo Enterprise estão fazendo é ter um time interno de inside sales
que faça uma espécie de pré-venda, faça uma demonstração remota antes de enviar um vendedor a campo, para garantir que alguns pontos e critérios a empresa já cumpre. Ela tem budget para realizar a compra? Eu estou falando com o tomador de decisão, eles têm urgência em resolver o problema que o meu produto pode atacar? Se esses pontos forem adereçados antes de uma visita presencial, é possível evitar que o vendedor acabe indo visitar clientes que não têm o potencial de fechar negócio com a sua empresa e com isso vai diminuir o custo de aquisição de cliente e fazer toda a conta bater no final. E para finalizar esse podcast, duas mensagens para a gente são super importantes. Primeiro, planeje um modelo certo para o teu futuro. Então, se estás começando a empresa hoje, pode ser que o teu ticket médio seja muito baixo. Estás lançando um produto no mercado, muitas vezes atacando um mercado novo. Então, só que tu consegue visualizar que no futuro próximo, nos próximos 6 meses ou no próximo ano, tu vai adicionar diferentes funcionalidades e o teu ticket médio vai subir. Desde já, vale a pena tu investir num modelo de inside sales. Seja um vendedor apresentando o teu produto, o teu software para os clientes, tirando feedbacks e garantindo que as vendas estão acontecendo. Então, tu podes planejar qual é o modelo certo para a visão de futuro que tens da tua empresa. E segundo, é ser 100% sincero e honesto sobre em qual quadrante e qual é o modelo certo para a sua empresa. Então, se hoje você está trabalhando no modelo de inside sales, mas o teu ticket é muito baixo e o produto não é complexo, você está trabalhando no modelo errado. Vale a pena dar um passo para trás e montar uma estrutura de self-service que vai alavancar o teu negócio. Pode ser esse, ou pode ser o caso contrário. Você está trabalhando no modelo self-service com um produto complexo e é necessário que tu migre para o outro modelo. Senta, olha o diagrama que a gente colocou no post, garante que o teu modelo comercial reflete ali as características do teu produto. E com certeza isso vai ajudar bastante no futuro do teu negócio. Eu espero que vocês tenham curtido esse podcast. Foi o primeiro de muitos, com certeza. E deixem feedbacks nos comentários para a gente saber como melhorar. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado por terem ouvido até aqui. É isso aí. A mensagem é que preço e complexidade mandam na escolha da modalidade de venda do seu SaaS. E a gente volta daqui a 15 dias com um novo podcast. Muito obrigado. Um abraço.